Hoje nós somos informados pela grande maioria dos cientistas que nós somos apenas animais racionais. Mas eu tenho a ligeira impressão que eles erraram. Porque se nós formos racionais, eu tenho encontrado muitos dos outros que são irracionais, muito mais racionais do que nós. Por exemplo, eu fui informado de que os animais, sem ser os seres humanos, o que eu não acredito, eu creio que seres humanos são seres humanos, nós não somos animais, mas que os animais irracionais, eles são irracionais. E isso não faz sentido, porque minha filha tem um pequeno cachorrinho, uma cadelinha, e quando ela sente fome, rapaz, ela sabe falar para a gente que ela está com fome. Obviamente ela não chega e fala, estou com fome, mas ela pega o pratinho dela, traz o pratinho, deixa perto da gente, eu sei o que ela está querendo. Eu não tenho que ficar pensando, a menos que eu seja outro irracional, mas ela está sendo extremamente racional comigo, porque ela está me dizendo o que ela quer. Mas nós somos bombardeados por essas ideias. Eu e você somos apenas mais um animal, frutos da evolução. Nós não somos frutos da evolução. Deus não criou chimpanzés, gorilas e orangotangos à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Se isso não fizer com que a nossa mente comece a mudar, se a leitura da palavra do Senhor Deus não nos trouxer aquela visão correta da pessoa dele, nossa cosmovisão não vai mudar. Nós continuaremos apenas sendo simplesmente pessoas que ficam impressionados com coisas. É por isso que eu quis tratar primeiro da cosmovisão. Tem que haver uma mudança de mente. Nós temos que entender que Deus é quem propõe toda a verdade. É Ele quem propõe toda a realidade. Ele é o intérprete de todas essas coisas. Quando eu me achego à palavra dele, eu estou ali apenas para ouvir o que ele tem a me dizer. Hoje pela manhã eu procurei mostrar para vocês que a ciência nos ajuda a entender um pouco a respeito desse Deus. A ciência não tem como dizer quem é Deus, porque a ciência ela é limitada. Ela pode me informar algumas coisas a respeito desse Deus, eu posso conhecer um pouco dele a respeito das coisas que foram criadas. Paulo disse isso em Romanos. Lá no capítulo 1, no verso 20, ele diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como isso foi manifesto? Os seus atributos. Quais atributos? Invisíveis, tanto o seu eterno poder como sua própria divindade. Ele diz que isso claramente pode ser visto desde o início, por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a criação nos diz do eterno poder e da divindade de Deus. Nós vimos um pouquinho esse conceito da divindade quando nós olhamos aquela questão específica do triângulo. O que define um triângulo são os 3 lados. Não existe triângulo de 4 lados, não existe triângulo de 2 lados, não existe triângulo de 1 lado. O que existe de triângulo são 3 lados. A mesma coisa, não existe Deus de uma pessoa, não existe Deus de 2 pessoas. O único Deus que existe é Deus em 3 pessoas. Ele é Deus. Não existe outra possibilidade. Então, quando nós começamos a entender um pouquinho melhor, ter a cosmovisão correta, as coisas começam a fazer sentido. Eu quis primeiro tratar dessas coisas, porque agora nós vamos tratar da vida hoje e amanhã do universo. São coisas muito bonitas. Mas se você não entende a Deus, não conhece Deus, não tem uma cosmovisão correta, o que você vai ver apenas são coisas bonitas. E você vai para casa com um montão de coisas bonitas. Isso não vai fazer diferença na sua vida. Mas quando você entende quem é esse Deus, entende que Ele é o Criador de todas as coisas, entende que Ele é quem define a realidade, quando nós estudamos essas coisas e olhamos, isso nos impressiona, isso nos faz ficar assim, e agora? O que eu faço diante de todas essas coisas? Eu só posso chegar e fazer aquilo que eu deveria fazer o tempo todo, me curvar diante dele e adorá-lo. Não é uma questão de falar, puxa, que imagem bonita, que foto bonita, que sequência bonita, que coisa impressionante. Isso vai me ajudar a trabalhar com aquele ateu amigo meu. Esquece o ateu agora. A nossa mente tem que estar naquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é o Criador de todas essas coisas. Nós não estamos aqui para dar respostas para os ateus lá fora. Nós estamos aqui por causa dele, para aprender dele. O que ele quer que nós conheçamos mais a respeito dele. Então vamos pensar algumas coisas. Gostaria de... Vai ser bastante coisa, mas bastante coisa interessante. A ciência revela esses atributos de Deus. Nós tratamos um pouco disso. E eu queria dar continuidade a essa ideia, especificamente tratando da vida.
Olha que coisa impressionante. Nós, na área da ciência, trabalhamos na biologia com classificação. Então, nós temos, eu vou usar uma linguagem bem fácil, deixar os conceitos técnicos de lado, mas nós temos, por exemplo, o reino animal, o reino vegetal, e tem as subdivisões e tudo mais. Essas subdivisões todas, essa classificação toda, foi feita por Carlos Linné. Foi uma pessoa muito interessante. Aqui você está vendo a publicação original dele, tá? 1788. Ele é o pai da chamada taxonomia, a ciência que estuda a classificação dos animais, que faz a classificação dos animais. No seu trabalho original, que é esse Sistema Naturae, logo no início, na segunda página, você encontra algo fabuloso. Salmo 104, verso 24. Está escrito o seguinte: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Na tese da pessoa que definiu a taxonomia está a palavra do nosso Deus antes dele começar a tese. Nós muitas vezes, como cristãos, nós olhamos para essas questões assim, nós falamos, nossa, que impressionante, que bom, né? É bom saber que na história tem pessoas que têm assim, se preocupado com Deus. Tem pessoas que têm sido transformadas por Deus. Então eu queria gastar esses momentos olhando um pouco essas obras das mãos do Senhor Deus. Realmente são fascinantes. Eu quero tratar apenas algumas. Se nós fôssemos falar de todas elas, eu gostaria de convidá-los aí para uma conferência da Fiel por mais ou menos uns 80 anos. Porque seria impossível em apenas uma hora falar. Mas eu quero citar apenas algumas que nos deixam impressionados. Eu não sei quantos dos irmãos já gastaram tempo estudando formiga. Sabe que formiga faz parte das obras das mãos de Deus. É impressionante esses pequenos animais. Vamos tratar um pouquinho a respeito deles. Existe uma quantidade muito grande de formigas, e aí vocês estão vendo as formigas de uma maneira como talvez você nunca as tenha visto. Pela bondade de Deus, Ele não fez formiga desse tamanho, formigas são pequenininhas. Então, se você observar aqui, nós temos formigas que vão mais ou menos de 2 milímetros, tem algumas que até que chegam um pouquinho menor, 1,5 milímetros, até algumas que chegam quase 1 centímetro. Então, nós temos uma variedade muito grande de formigas. Você está vendo a carinha bem simpática dela aqui? Agora você sabe de onde eles tiraram a ideia dos Minions, né? Olha os cabelinhos aqui assim, ó. Mas estou brincando, não é daí que veio, não. Então, o que nós temos? Dá para a gente ter uma noção desses pequenos animais. Deixa-me falar um pouquinho a respeito deles, porque é impressionante quando nós os estudamos. Muitas pessoas, quando olham um pequeno formigueiro, eles apenas veem a parte de cima. Você sabe o que tem dentro? Você já se perguntou por que quando chove você não vê formiga saindo correndo do formigueiro igual uma desesperada porque está tendo inundação no subsolo? Por que não inunda o subsolo do formigueiro? E o da nossa casa inunda? Essa é a estrutura de um formigueiro. Só para você ter uma ideia, nós temos formigueiros que chegam a ter 1 metro de profundidade. O que você vê é só a pontinha dele lá em cima. Olha todas essas ramificações dentro dele. O que nós fazemos, aqueles são curiosos para saber como é que nós fazemos isso, você pega uma resina, primeiro, obviamente, você tira todas as formiguinhas lá de dentro. Nós respeitamos o direito das formigas, porque nós gostamos de estar politicamente correto, então você não mata a formiga, você simplesmente faz com que elas saiam de lá. Então as formiguinhas saem todas de lá, tem uma metodologia para fazer isso. Se você quiser, depois eu posso te passar. Então o que nós fazemos? Depois que essas formiguinhas saíram, nós colocamos uma resina líquida. É colocado bem devagarzinho, então ela vai entrando por todos os locais. E depois de algumas horas, ela se transforma em sólida. Ela fica totalmente sólida. Daí o que nós fazemos? Começamos a cavar em volta. A gente vai cavando, depois vai com água, você vai jogando água também, vai tirando toda a terra, sobra o que era o formigueiro. Daí nós temos uma noção do que acontecia. Ou seja, nós temos, por exemplo, você está vendo uma escada aqui do lado? Que é para você escapar. Sabe aquela escada que geralmente a gente não vê do lado do prédio? Elas têm. Porque precisa, em caso de emergência, tem que ter uma saída de emergência. Toda a parte, o sistema central está localizado aqui no meio. Por isso tem tantos tubinhos aqui. Você para e fala, mas e quem mora lá embaixo? Não, lá embaixo é o reservatório d'água. Lá embaixo fica a pouca água que entra, que não conseguiu ser
barrada ou parada, ela vai parando aqui pelo meio, o que não para, fica lá no fundinho. Sabe o que é interessante? Não é o local do lixo. Por quê? Senão contaminaria todo o formigueiro. Elas dão um jeito com o lixo. É impressionante a estrutura como as formiguinhas fazem isso. Agora, pare e pensa, quantas vezes nós já paramos e falamos, vamos estudar as formigas, técnica de construção de formigueiro. Porque isso ajuda a resolver o problema do quê? De água, ajuda a resolver o problema de o que fazer com lixo. Todas essas coisas. Agora, dá para imaginar, naquela cabecinha desse tamanho, tem toda instrução para fazer essas coisas? Deu para imaginar o software que foi guardado? Eu brinco com o pessoal, ainda bem que foi o Senhor Deus que desenvolveu o software de todas as coisas. Se fosse, por exemplo, a Microsoft, você ia encontrar a formiguinha parada ali no meio do caminho. Você pergunta, o que aconteceu? Travou. Precisa de um controle alternate del, daí a formiguinha volta a funcionar. Mas foi o Senhor Deus quem fez toda essa programação. Eu fico impressionado como elas trabalham de uma forma extremamente organizada. Você tem algumas formigas que saem para lá e para cá descobrindo onde é que está a comida. Elas informam onde a comida está, então tem todo um mecanismo de comunicação. E a maneira como elas fazem é o seguinte, tem algumas que só vão lá para tratar disso. Mas se você olhar um formigueiro como esse aqui, talvez você só esteja vendo formigas. Você percebeu que tem uma grandona aqui no meio? Essa é bem grandona. Essas outras aqui estão carregando pedacinhos. Tem umas outras trabalhando. Tem mais uma outra grandona aqui no meio. Essas um pouquinho mais avantajadas no tamanho, esse daí é o pessoal da Polícia Militar. São elas que mantêm o formigueiro seguro. Você não pensou que formiga tivesse polícia, mas tem. Você fala, não, mas as formiguinhas, quando dá alguma coisa, elas saem correndo. Não são elas. Tem grupos preparados para fazer isso. Esse pessoal aqui, eles não ajudam a ficar carregando as coisas para lá e para cá. Eles não fazem isso. Não é a função deles. Não é bonito como Deus chega e fala assim, olha, vai ter com a formiga, preguiçoso, considera os seus caminhos e você sabe. Tem que aprender, tem muita coisa ali com elas. Tem algo que é fascinante, que as pessoas têm estudado a respeito das formigas, que é aquilo que eu mencionei. Isso aqui é uma boca de formigueiro. É formiga que entra, é formiga que sai. Nós estamos estudando esse negócio. Tem equações que controlam a entrada e saída de formiga. É para você ter um fluxo, saber quanto que está entrando, quanto que está saindo. Você chega e fala assim, mas as formigas não sabem tudo isso. Elas sabem, nós é que não sabemos. Nós estamos tentando entender como é que funciona. Porque nós pegamos formigueiros e nós estudamos. A gente vê a quantidade de formiguinha que sai por segundo. Quantas formigas estão saindo por segundo? Por quê? Se esse povo todo está saindo, ele tem que voltar também. Eu fico assim impressionado. Há pouco tempo atrás estava lá no Brasil, em uma cidade, uma capital de um estado, uma pessoa estava me mostrando uma área que eles estão fazendo uns prédios enormes lá. Eles falaram, olha, essa área aqui é uma área especial na cidade, vão construir 10 torres, 10 prédios, com 20 andares cada um, e 4 apartamentos por andar. Vamos fazer a conta. São 10 vezes 20 vezes 4. 10 vezes 20, 200. Vezes 4, 800. Se você tem 4 pessoas morando por apartamento, 4 vezes 800, 3.200. E uma avenidinha desse tamanho para chegar lá. Você está me dizendo que de manhã cedo você vai ter 3.000 pessoas saindo e no final da tarde 3.000 pessoas voltando e não vai ter congestionamento. Eu perguntei para ele, tem tanta terra, por que estão construindo todos esses prédios aqui? Esparrama todo mundo. Daí não tem congestionamento. Ele falou assim, não, isso fica muito difícil. Eu falei, o difícil é ficar 2 horas dentro do carro para chegar em casa. Esse tipo de estrutura que nós encontramos nas formigas, geralmente, nós não vemos pessoas pensando nesses termos. Ou seja, aprendendo. Você já imaginou o trabalho do Senhor Deus em colocar esse tipo de programação? Eu quero tentar ver se você consegue
sentir o drama. Por exemplo, você tem a formiga, você tem o tamanho da patinha da formiga. Qual a velocidade da formiga? Vamos colocar de uma forma geral. A velocidade é proporcional ao corpo dela, mas tem que ser controlado. Então você tem que ter uma quantidade de formigas que tenham praticamente o mesmo tamanho, para que todas elas tenham a mesma velocidade, pelo menos muito próximo, para não ter problemas de congestionamento. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso Deus, ao planejar todas as coisas, Ele realmente planejou com grande sabedoria. Nós não fazemos assim. Nós temos a tendência de primeiro fazer e depois pedir para Deus abençoar, não é verdade? Depois que a igreja está construída, daí a gente percebe que está na beira do barranco, qualquer hora cai lá no rio. Daí a gente fala, Senhor, que não chova. Dá um livramento especial. Então, o que nós temos aí? Quando nós estudamos esses pequenos animais, sem dúvida, a Bíblia nos fala da sabedoria que existe nesses pequenos animais. Agora, se a sua cosmovisão não é uma cosmovisão voltada para aquele que criou todas as coisas e nós estamos aqui para adorá-lo, você vê apenas formigas e você fala, nossa, que interessante, eu não sabia dessas coisas. E você vai para sua casa hoje sabendo um pouquinho mais de formigas. Mas como adorador, isso não mudou nada a sua vida. Porque nós precisamos mudar a nossa cosmovisão. Eu quando vejo esses pequenos insetos, eu fico impressionado em ver a sabedoria do nosso Deus, aquele que nós chamamos de Pai, aquele que trouxe à existência todas as coisas, o Senhor Jesus, aquele que é o nosso irmão. Quando eu olho para essas coisas, eu vejo que o planejamento de Deus em cada uma delas, o tamanho, a estrutura. Então, quando nós falamos dessas coisas, muitas pessoas olham assim e falam assim, é bem interessante, mas formiga é um negócio assim que não dá para a gente estudar muito. Então, vamos aumentar um pouquinho a coisa, para você ver que impressionante é quando nós estudamos, por exemplo, as aves. Eu fico assim muito impressionado, eu gosto demais de estudar a natureza, e, por exemplo, no Salmo 50, verso 11, Deus diz o seguinte, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Quando Deus diz que Ele conhece todas as aves, o que Ele quer dizer com isso? As pessoas acham que Deus sabe o nome delas. Ah, que legal, isso aqui é um tucano, isso aqui é um pavão, isso aqui é... Não é isso que o texto está dizendo. Deus as conhece porque Ele as criou. Ele sabe como funciona. Vamos parar e pensar um pouquinho, vamos ver algumas coisas aqui, creio que você vai ficar interessado um pouquinho a respeito disso. Vamos pensar a respeito de um ovo. Aqui nós temos um pequeno ovo. Logo depois da fecundação, a partir do momento que o ovo é posto pela galinha, ali dentro começa um processo muito interessante. São centenas de milhares de células, de repente elas estão se duplicando. A partir de uma apenas. E elas começam a se duplicar. E vão duplicando. É fascinante porque nas primeiras horas você tem milhares de células se tornando em milhões delas. Em poucas horas você começa a perceber que há uma estrutura que está se formando. Esse negocinho que vocês estão vendo aqui vai se tornar a coluna vertebral da ave. Aqueles ossinhos da parte de trás. Praticamente, isso aqui nós estamos falando das primeiras horas. Tá? Logo nas primeiras 46 horas, o que ocorre é algo espetacular. Você tem a estrutura montada, isso aqui vai ser a cabeça. Essa parte aqui que vocês estão vendo ali é a coluna dela. Mais ou menos a 46 horas, a cabeça começa a dar uma pequena viradinha e o coração bate pela primeira vez. 46 horas depois que tudo isso começou. O que vai acontecer agora? Nas próximas 2 horas, todo um sistema começa a ser colocado no lugar. A cabeça, toda a parte do corpo, vasos que estão espalhando por todo dentro do ovo, porque o único material que é utilizável para fazer o pintinho está dentro do ovo, não é fora, é dentro. E praticamente 48 horas depois que todo esse processo iniciou, o que vai ser frente, o que vai ser a parte de trás, o que vai ser a parte de cima, o que vai ser a parte de baixo, o que vai ser o lado direito, o que vai ser o lado esquerdo, tudo isso já está definido. Os próximos 19 dias serão gastos apenas para terminar esse processo todo. Pare e pense um pouquinho. De uma única célula, nós temos isso aqui.
48 horas depois. O que está acontecendo é uma quantidade absurda de genes que estão ligando, desligando, esse conectando com aquele, agora faz, agora não faz. Uma quantidade absurda de pequenas máquinas moleculares que estão trabalhando na ordem certa, do jeito certo e na hora certa. Não é por acaso. Que vocês estão vendo o bico dele surgindo ali, o olhão do pintinho ali embaixo, e a coisa está se desenvolvendo. Para e pensa. Parece o ET, mas não é o ET. Mais ou menos o que vocês estão vendo aqui, cerca de 15 dias atrás, havia apenas uma única célula. Agora nós temos bilhões delas. Células com funções específicas, que fazem trabalhos específicos. Eu fico assim impressionado porque nós não vemos isso do lado de dentro, vemos? A gente só vê o ovo e de repente você vê o pintinho saindo do ovo e você não percebe tudo o que ocorreu ali dentro. Era uma única célula, olha o que nós temos agora. E de repente sai o Zequinha lá de dentro. Totalmente funcional. Meus irmãos, eu não sei o que passa pela tua mente quando você vê esse tipo de coisa. Eu não estou falando de ser humano, eu estou falando de uma galinha. Um negócio simples. Agora, quando você olha esse pequeno animal, nós ficamos assim muito impressionados. Por quê? Você fala, nossa, mas que coisa espetacular. Mas a coisa funciona. Vamos ampliar um pouquinho mais a nossa visão. Vamos falar um pouquinho a respeito de tecnologia de voo. Eu gosto muito de tratar dessa área porque é uma área assim, fascinante. Por exemplo, nós temos umas coisas assim espetaculares, umas máquinas fantásticas por aí. Que vocês estão meio habituados, pelo menos viu antigamente, né, o ônibus espacial. Então nós temos um sisteminha aí, ignição. Agora você está vendo os motores estão funcionando, esses negocinhos que estão espirrando ali é para fazer o motor pegar. Agora ele vai embora. Não fica preocupado, isso não é poluição, isso daí é só água. Tá? Então é bem tranquilo. Então nós estamos mandando esse Zequinha, o Zequinha está subindo, você vai perceber que ele vai dar uma voltinha, perceba que ele está girando, por quê? Porque quando ele entra em órbita, ele precisa entrar de cabeça para baixo. Ou seja, tem que ficar desse lado aqui. Então ele vai virar, ele está acelerando assim, com praticamente toda a potência, lembra que são algumas centenas de toneladas que estão ali dentro, ele vai subir 200 e poucos quilômetros em 8 minutos e meio. Ele vai chegar num ponto aqui que vocês vão perceber, parece que tem umas manchinhas aqui nesse cantinho, é que ele começa a ter uma pressão muito grande do ar, então ele precisa diminuir um pouquinho a velocidade, passa aquela parte que é a parte de resistência, o ar fica um pouquinho mais fino, daí eles vão embora de vez, aceleram fundo. Ó, agora você está vendo o branquinho ali aparecendo. Desacelera e acelera. O pessoal, inclusive, se você ouvir direitinho, o pessoal fala throttle up, ou seja, pé no fundo do acelerador e vai embora. A gente fica impressionado quando nós vemos isso daí. Mas você já parou para pensar um passarinho voando? A tecnologia por trás é que nós não estamos habituados. A tecnologia de voo de um pássaro. Por exemplo, nós temos asas. É necessário que a pressão na parte superior da asa e na parte inferior da asa sejam diferentes. Por isso, o ângulo que a asa é formada tem que ser muito específico. Não é qualquer ângulo. Tem gente que pensa que fazer asa de avião é fazer asa chata. Se fizer um negócio chato assim, flum, ele voa. Aí ele voa, mas cai. Você precisa ter um ângulo. Por quê? Você fala, mas por que o ângulo? É simples. Olha como é que funciona. Meus irmãos, nós usamos a mesma técnica da asa das aves para fazer asa de avião. Funciona mais ou menos assim. Você tem o ar passando... Aqui é o perfil da asa. Tá? Você tem o ar passando pela parte de cima, o ar passando pela parte de baixo. Como a parte de cima tem uma área maior para ser percorrida, ou seja, a distância é maior, o ar fica um pouquinho mais rarefeito, ou seja, a pressão é menor. Aqui embaixo, a pressão é maior. Ou seja, pressão menor em cima, pressão maior embaixo, empurra o negócio para cima. É só isso que faz o avião voar. As pessoas falam, não, é porque tem um motor possante. Ele precisa do motor, mas o que faz ele voar é a asa. E nós aprendemos como fazer isso estudando as aves. Porque elas fazem isso de uma forma tão fabulosa, parece ser tão fácil. Mas qual o segredo de uma ave voar? São vários. Um deles são as penas. Quando nós olhamos as penas, nós ficamos só interessados nas cores. É ou não é verdade? Parece que tem gente que gosta de estudar um pouquinho mais. Então vamos olhar um pouquinho essas penas. Muitas vezes nós olhamos as penas, isso aqui são as penas de uma águia, são várias delas juntas, uma parte da asa. Nós ficamos impressionados porque muitas delas são impermeáveis. A aguinha cai e a ave só dá uma chacoalhadinha assim, pronto, sequinho.
A gente fala assim, por que não faz roupa de criança desse jeito, né? Vai brincar na chuva, entra em casa, está sequinho. Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes a respeito da asa. Por que da asa não, das penas. Por que essas penas têm uma estrutura tão firme e elas são tão leves? Como é possível ser desse jeito? Isso você não conseguiria simplesmente olhando assim a olho nu. Nós precisamos observar um pouquinho mais. Existem alguns equipamentos muito fascinantes, são uns microscópios fabulosos, que nos permitem ver um pouquinho mais de perto a estrutura da asa. Vocês estão vendo esse pedacinho aqui? Tá? Não é esse filete grandão, não. É um pedacinho desse filetezinho ali no meio. É um pedacinho ali no meio. Então dá para a gente ter uma noção mais ou menos que é uma estrutura extremamente complexa. Que estrutura complexa é essa, afinal de contas? O que faz da asa, da pena, algo tão complexo? Então vamos ver. Primeiro que você tem um sistema inteirinho, que são esses pequenos fiozinhos trançados, e eles ficam não entrelaçados, eles ficam encostados um no outro. Não tem fiozinho passando por lá, não é assim não. São apenas grupos de fiozinhos alinhados em dois eixos diferentes que se encaixam. Você fala, mas como é que eles se encaixam? Daí a gente precisa ampliar um pouquinho mais para ter uma noção. Você está percebendo que agora tem umas linhazinhas, alguns desse jeito, outros desse jeito, você percebe que tem um tipo de uma pequena dobrinha. Mas para que serve essa pequena dobrinha? Que tem na pena. Aí você precisa ampliar um pouquinho mais, você vai perceber que essas dobrinhas aqui, elas enroscam naqueles outros, dão a estrutura da pena, que a pena fica totalmente juntinha, durinha, como deveria estar. As pessoas acham que é só um fiozinho solto. Não é. Tem toda uma estrutura espetacular por trás de tudo isso. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você fosse fazer pena, você pensaria em tudo isso? Eu não entrei nem nos cálculos estruturais, eu só estou mostrando o que é. Pergunta, esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, com esse ganchinho, quanto de força eles aguentam? Lembra que tem uma ave inteirinha para ser sustentada ali quando ela está voando. Tem que aguentar essa força. Dá para imaginar que cada uma dessas coisinhas, o Senhor Deus, na graça e na bondade dele, na sua infinita sabedoria, calculou precisamente? Já imaginou, solta a primeira avezinha, a avezinha faz flupt, e o ar passa de baixo para cima no meio da pena, a ave não sai do chão. Tem que ter uma estrutura para fazer funcionar. Pena faz isso. Mas é só a pena? Não. Os ossos das aves são outra parte muito impressionante. Só falar algumas coisinhas aí que talvez você tenha um pouco de interesse. Isso aqui é a estrutura básica de uma ave. O ossinho da ave, olha só, ele é praticamente todo vazado, porque ele é leve. Agora, tem uma coisinha na ave que eu gosto. Quase todas as aves têm, tem algumas que não têm, mas a maioria tem. Você conhece esse ossinho aqui? Esse é o famoso ossinho que os cristãos usam erroneamente para conhecer a vontade do Senhor Deus. É aquela forquilhazinha. Devo casar ou não? Vamos quebrar, aqui eu vou ficar sabendo. Devo comprar aquela casa ou não? Meus irmãos, esse ossinho não serve para isso. Não foi esse o propósito do Senhor Deus em colocar essa pequena forquilha ali. Tem algo muito interessante do porquê ela está ali. Vocês estão vendo a estrutura aqui. Ela está ligada aos ossos da asa. Quando a ave abaixa a sua asa, essa forquilha, ela literalmente ela dá uma pequena encurvadinha para cá e abre um pouquinho. Sabe o que ela está fazendo? Guardando energia, como uma mola. Porque para a ave levantar a sua asa, ela tem que fazer força. A energia está guardada na molinha, para ficar mais fácil a asa subir. Você não teria planejado isso, teria? Deus fez. Eu fico impressionado na sabedoria da grandeza do nosso Deus. Os detalhes, como Ele pensou em cada coisinha. Ele podia deixar lá fazer, não, vai gastar energia mesmo, deixa gastar energia lá batendo. Eu falo, não, tem um jeito mais eficiente de fazer. Vamos colocar esse pequeno ossinho aqui, que vai funcionar como uma molinha, daí quando a ave desce, tchum, não tem problema. Quando ela tiver que subir, está fácil.
É por isso que algumas vezes os irmãos veem certas aves na beira de praia, alguns, principalmente corvos e tudo mais, depois chove eles ficam parados lá igual uns zequinhas, assim, com aquela asa espalhada lá. Tenta ficar ao mesmo tempo que eles ficam com a mão desse jeito para ver se você consegue. Por que em você cansa e neles não? A explicação está ali naquele ossinho. É impressionante, são pequenos detalhes. Agora, vamos parar e olhar as coisas impressionantes que nós temos dentro disso. Vamos pegar, por exemplo, o beija-flor. Beija-flor talvez seja daquelas aves assim que as pessoas mais gostam de observar. O problema com o beija-flor é que a batida da sua asa chega a ser mais ou menos de 8 a 100 vezes por segundo. Sabe o que é bater 100 vezes a asinha por segundo? É impressionante. Agora, existem alguns detalhes que as pessoas não entendem. Graças à tecnologia que nós temos hoje, a gente vai ver, foi possível descobrir algo assim impressionante. Porque quando o beija-flor desce a sua asinha, tá? Isso serve para ele flutuar. E quando ele sobe? Daí as pessoas falam, não, mas se ele é batendo rápido para cima e para baixo, rapaz, ele não sai do lugar. Não, ele falou, é isso que ele faz. Não, eu falei, não conseguiu nem decolar ainda, não conseguiu levantar voo. Por quê? Quando ele abaixa a sua asa, 75% do que ele precisa é desse jeito. Quando ele sobe, ele não sobe desse jeito. Vamos dar uma olhadinha para ver o que acontece com esses nossos amiguinhos aí, para ver que coisa interessante. Você tem um beija-flor voando. Olha a velocidade da asinha do rapaz. Agora, quando você pega ele voando, normalmente, que é algo espetacular, você precisa ter um mecanismo que dê para diminuir um pouco a velocidade. Olha, vamos diminuir a velocidade? Olha agora a asa. Olha a curvinha que ela faz na volta. Ele consegue puxar ar para cima quando ele desce a asa e quando ele sobe a asa. Foi muito bem pensado isso. Nós não conseguimos fazer nada parecido ainda. Absolutamente. Quando você olha um sistema como esse, que consegue parar, literalmente, para e pensa, o beija-flor tem que saber o que ele vai fazer para ter o bico no lugar certo. Imagina o vento soprando e tudo mais, e o beija-flor, ele tem que ficar fazendo todo esse recontrole para chegar no lugar certo, parar do jeito certo, fazer com que a coisa funcione. É todo um mecanismo, assim, o software é tão complexo para fazer isso, que nós estamos começando a aprender um pouquinho a usar essa tecnologia que beija-flor possui. Agora, você viu o beija-florzinho parado bonitinho lá, sugando o néctar? Como que funciona esse mecanismo? As pessoas olham para mim e falam assim, sei lá, deve ser alguma coisa bem interessante lá. E é. Ele tem um bico, e dentro do bico tem uma língua. Olha o tamanho da língua do Zequinha. Esse é aquele típico linguarudo que tem na igreja, realmente. Agora, vamos parar. Olha o tipo de língua que ele tem, que é totalmente diferente da nossa. Você está vendo ali, para perceber aqui pelo biquinho, que ele está sugando. Tem pessoas que acham que ele coloca o biquinho e... Não é isso que ele faz. Olha que coisa espetacular o bico dele. Está vendo a pontinha? Vamos olhar mais de perto para ver o que acontece esse biquinho. O bico é extremamente longo. Quer dizer, a língua dele é extremamente longa. Muito maior do que o bico. Só que a língua, ela é totalmente estruturada com um sisteminha que abre para pegar o material que está lá dentro. A língua dele, ela é bifurcada. Já imaginou todo esse linguão guardado lá dentro? Tem que ser fácil de compactar. Imagina, se Deus não tivesse feito um mecanismo, cada vez que o beija-flor colocasse a língua do lado de dentro, ela tinha que parar em algum lugar. Talvez no estômago dele, em algum lugarzinho assim. Agora, olha um animalzinho como esse, preparando agora para pegar o néctar. Olha o mecanismo. Ele estica a sua linguinha, ela vai em direção onde está o néctar. Quando ela toca dentro do néctar, ela começa a abrir. Dá uma olhadinha aqui, ela vai abrindo. Olha só. Ela abre o mecanismo todo, o néctar começa a entrar aqui, e ele vai fechar lá de trás para baixo. Agora, ele faz isso várias vezes por segundo. À medida que ele está tirando, vai fechando o que está acontecendo. O néctar fica guardado ali dentro. Fecha, 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 vai fechando, fecha o biquinho, agora ele vai embora, conseguiu pegar tudo. Já imaginou bolar uma língua desse jeito?
a estrutura mecânica por trás. Quando nós pensamos nesses detalhes, nós estamos falando que Deus é esse. Se você está vendo só beija-flor, a tua cosmovisão precisa mudar. Você tem que ver por trás dessas coisas um grande Deus, sábio. Isso deveria levar a olhar e falar assim, rapaz, mas se Deus pensou nesses pequenos detalhes para o beija-flor, você acha que Ele não iria pensar na minha vida? Jesus não disse, vocês valem muito mais do que os pássaros, muito mais do que as flores. Se para pássaro e flor Deus colocou tanto pensamento, criou coisas espetaculares, imagina para a gente. Tem irmãos que chegam para mim e falam assim, eu acho que quando Deus me fez lá, acho que Deus devia estar de mau humor. Deus de mau humor. Mas por que você acha que Deus estava de mau humor? Não, olha para mim. Fala assim, rapaz, garota, Deus te fez do jeito que Ele queria. Eu sei que com o passar do tempo a gente estraga, mas no começo era certinho. É impressionante, Deus, o nosso Deus fez esses pequenos detalhes. Olha os mecanismos para fazer com que essas coisas todas funcionem. Por exemplo, vamos pegar um pássaro voando. Como é que funciona então o pacote todo na hora do voo? Então você tem o passarinho, bom, primeiro filmar passarinho não é fácil. Vocês sabem como é que funciona, porque a nossa capacidade de filmar está melhorando à medida que nós entendemos a questão do voo. Olha o posicionamento da asa, olha o posicionamento do corpo. Olha o sistema que a asa funciona. Olha o movimento do corpo. Olha o movimento da ponta das asas. Olha como é possível planar, mas olha atrás. Está vendo essas peninhas ali? Essas são as peninhas iguais ao do avião quando ele está descendo, sobe aqueles negocinhos para evitar turbulência. Agora vamos parar e pensar, como que esse negócio todo, que mecanismo é esse por trás de todas essas coisas? Que você tem os nossos zequinhas voando para lá e para cá, dá para perceber o pessoal bem simpático, pouco preocupado que eles estão lá em cima. Imagina só, e se eu caio? Acho que eles não têm esse tipo de problema. Agora, como que funciona praticamente o mecanismo todo para fazer com que algo assim voe? Dentro desse pássaro tem toda aquela estrutura óssea que eu disse, mas olha o mecanismo de asa, que coisa impressionante. 2 músculos apenas fazem todo o sistema de propulsão. Isso é tão engenhoso, tão bem bolado, que até hoje nós estamos maravilhados disso. Porque não precisa de muita energia para fazer esse sistema todo funcionar. Você tem um músculo por cima, tem um músculo por baixo, os dois estão ligados a esse ossinho da asa. O de cima, quando ele se torna mais flexível, de baixo compacto, ele puxa a asa para baixo. Como precisa mais força embaixo, obviamente o músculo de baixo é maior. Sabe aquele pedacinho do frango que todo mundo gosta de comer, carne branca? É aquilo lá. Esse é o pedacinho que faz com que a coisinha funcione. Agora, vamos parar e pensar diante de todas essas coisas, só para refletirmos um pouco. Não é impressionante que as pessoas dizem que tudo isso foi por acaso? Não é impressionante que muitos cristãos não têm interesse em gastar as suas vidas estudando as obras das mãos do Senhor Deus? Nós precisamos incentivar essa geração nova que está vindo a estudar, a compreender, a conhecer o universo ao nosso redor. Porque essas coisas que nós estamos vendo são todas obras das suas mãos. Eu queria gastar uns minutinhos, portanto, com os irmãos, falando da obra principal de Deus, aquela que Ele coroou de uma forma totalmente diferente de todas as demais. Falando um pouquinho a respeito do ser humano, vamos pensar um pouquinho a respeito do corpo humano. O corpo humano é algo fabuloso. Você não tem, e eu também não tenho, noção de tudo que está acontecendo dentro do nosso corpo. Nós temos uma noção muito simples, porque nós só vemos a parte de fora. Nós não temos noção da estrutura interna do que está acontecendo. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos só assim, o lado de fora. O que está acontecendo dentro do teu corpo agora? Deixa-me dar algumas coisinhas só para nós podermos parar e pensar. Primeiro, o corpo humano ele está dividido em vários sistemas. Eu não vou dar aula de ciências aqui, só estou mostrando a beleza do corpo humano. Pessoal, vocês estão indo no ensino médio, ou indo para a universidade, a gente devia ficar tão animado de aprender essas coisas, falar assim, nossa, eu vou aprender sobre o corpo humano, como Deus me fez.
pessoal chegava e falava assim, vai ter prova de biologia, olha só, tem que saber os nomes e as partes do ser humano, aquelas veias e aquelas veias, todas juntas assim, vou saber todo esse negócio. Como que é? Meus irmãos, meus amigos, isso aí deveria ser algo assim que a gente deveria curtir. Falar, o que eu posso aprender? Por exemplo, esses sistemas maravilhosos que o Senhor Deus criou para que nós funcionássemos. Eu estou andando aqui, como é que eu sei onde meu pé está? Você já parou para pensar? Mas meu cérebro sabe onde está o meu pé, onde está a minha mão. Imagina se ele não soubesse. Estou parado aqui, cadê minha mão? Eu fico procurando a minha mão. Ah, está aqui. Imagina se você tivesse uma pequena coceira na ponta do seu nariz. Como que você faz para que o seu dedo chegue na ponta do nariz? Aonde está a ponta do nariz, por falar nisso? E aonde está a ponta do seu dedo? E como você consegue fazer o cálculo certinho do quanto que essa parte aqui tem que girar para frente ou para trás, para cima ou para baixo, faz a rotação, daí o outro ponto aqui do seu cotovelo, ele vai virar para onde? Para lá ou para cá, para cima ou para baixo, chega aqui no punho também, como é que você vai virar? Para lá, para cá, para cima, e tem os dedos, e tem dobra no dedo ainda. Quanto que você vira? Não foi muito. Volta, volta, volta. Isso agora deu. Vamos de novo. Tentando. Sobe. Mais. Está quase. Vira. Oh, devagar agora. Mais. Já imaginou? Como que o nosso Deus fez isso que é maravilhoso? Eu consigo pegar a ponta do meu dedo e acertar a ponta do meu nariz. Rápido. Meu cérebro sabe onde estão todas essas coisas. Eu estou preocupado em falar com vocês. Vê se eu estou preocupado onde está a ponta do meu nariz. Mas o meu cérebro está guardando toda essa informação, onde cada coisa está. Eu nem estou consciente disso, mas o meu cérebro sabe onde estão minhas mãos, onde estão os meus braços e pés. Tudo isso em espaço tridimensional. Mas nós não pensamos assim. Nós olhamos para o nosso corpo como se fosse simplesmente, estou bonito, estou feio. É tudo isso apenas. Então nós precisamos ir um pouquinho além. Deixa-me dar algumas coisas interessantes que estão acontecendo no teu corpo agora. Sobre o teu corpo. No nosso corpo existem mais de 100 tipos diferentes de células. Cada uma delas com uma função específica. Uma pessoa que tenha mais ou menos 1,75 m de altura e pese uns 75 quilos, ela teria aproximadamente 100 trilhões de células. Só no cérebro de uma pessoa existem cerca de 100 bilhões delas. Deixa eu dar alguns números que talvez você não esteja tão habituado aí. A cada 10 segundos, cerca de 100 milhões de células são repostas no seu corpo. Sabe o que significa 50 milhões de células? Você consegue entender a complexidade que é uma célula? Eu vou mostrar uma daqui a pouquinho, só para você ter uma noção do que é essa coisa toda. É espetacular o negócio. O nosso sistema, por exemplo, o sistema imunológico do nosso corpo, você faz um corte lá, está trabalhando, fez um corte ali no braço, como que seu corpo sabe onde foi feito o corte? Que mecanismo é esse? Deixa eu tentar mostrar para você. Nós temos uns sisteminhas bem interessantes. Antes disso, só esqueci do último aqui. Tem 2 milhões de células vermelhas produzidas por minuto. Tá? Então, só para você ter uma ideia que a coisa, o teu corpo está funcionando. É por isso que você precisa se alimentar bem. Tem gente que chega a uma Coca-Cola de manhã cedo e assim, alguma coisinha, pronto, estou pronto para funcionar o dia. O corpo precisa de coisa para funcionar bem, porque Deus planejou desse jeito. Então, um pouquinho a respeito das células, o que está acontecendo dentro de vocês. Dentro do sistema imunológico, quer dizer, de vocês e de mim também. Dentro do sistema imunológico, nós temos um monte de coisinha lá no nosso sangue rolando para lá e para cá. Você tem os leucócitos aqui desse lado, são os glóbulos brancos. Você tem as hemácias, os glóbulos vermelhos. E tem os trombócitos lá embaixo, são as plaquetinhas que ajudam a coagular o negócio. Então, aula de biologia, já pensou? De quarta-feira à noite. Você não estava esperando por isso, né? Falei assim, poxa, eu pensei que fosse ter uma pregação. Nós estamos lendo o livro das obras de Deus. É um pouquinho diferente do livro das palavras de Deus. Esse é o livro das suas obras. Você poderia imaginar como fazer esse negócio? É algo tão espetacular. Por exemplo, na parte dos leucócitos, tem 5 deles. Esse aqui é um neutrófilo. Esse aqui é um zequinha pegando aquele negocinho chamado antrax. Uma bactériazinha. Rapaz, tem mais bactéria no nosso corpo do que célula. Não é impressionante que a gente não morre rapidamente?
É muita bactéria. É por isso que quando o teu corpo para de funcionar, uma pessoa morre, não dá para ficar guardado lá por alguns dias. Aquilo que nós ouvimos aqui, chega lá, senhor, cheira mal, e cheira mesmo. Tem muita bactéria, o negócio vai embora rapidinho, rapidinho. E como é que é possível manter toda essa estrutura funcionando? É porque nós temos um sistema extremamente eficiente, que está tomando conta do nosso corpo. Meus irmãos, você não tem noção desse mecanismo que Deus criou para nos manter vivos. Como é que essas células, tá, os leucócitos, eles chegam no lugar certo e na hora certa? Só para você ter uma noção, eu vou dar rapidinho algumas ideias apenas, para você ter uma noção rápida. Esses negocinhos brancos que vocês estão vendo aqui, esses são os leucócitos, tá? O resto são os glóbulos vermelhos, está dentro de uma veia, passando rapidinho o negócio. Deu para perceber que estão rolando um pouquinho mais devagar, né, os leucócitos. Porque é o que acontece? Tem uns sisteminhas todos, eu vou deixar os nomes de lado, e à medida que eles vão rolando dentro da parede das nossas veias, esses sisteminhas vão ligando e desligando. Isso é o que faz com que ele vá mais devagarzinho. É porque o alvo dele não é chegar correndo lá no lugar. O alvo dele é ter certeza que no lugar que precisa ele está por perto. Então ele vai bem devagarzinho. Aqui você está vendo a estrutura, que é a parte de cima. Tem toda uma estrutura nos leucócitos que faz comunicação com a parte de cima e a parte de baixo. Só para você ter uma ideia, olha o Zequinha como é que funciona. Parece ter umas barquinhas flutuantes no negócio. Isso está acontecendo dentro do teu corpo agora. Tem toneladas desses negocinhos andando para lá e para cá. Tem essas coisinhas que são meio flutuantes, que ficam em cima de toda uma parte dessa pequena célulazinha, esse glóbulo branco, que ele vai fazer. O colesterol você pegou, isso daí está lá. Então, o que ele vai fazer? Aqui você tem a membrana da célula, mas ele precisa contar o que está acontecendo aqui do lado de fora para o lado de dentro da célula, para ela se preparar para fazer o que tem que ser feito. Esse é o mecanismo todo que ocorre dentro do nosso corpo. Ou seja, tem todo um equipamento aqui em cima, mandando informação para o lado de dentro dos seus leucócitos, falando, olha, o nosso problema aqui fora é o seguinte. Você nem sabe disso, e teu corpo está fazendo isso, porque foi extremamente bem planejado. Lá em cima, esse mecanismo todo consegue mandar informação que vai fazendo com que a estrutura aqui embaixo receba essa informação e comece a produzir o que é necessário para ser produzido. Seria mais ou menos assim, vou colocar numa linguagem mais simples, tá? Imagina que a turminha lá de cima fala assim, por favor, nós estamos precisando de penicilina agora. Daí você vai lá na despensa, acha onde é que está a penicilina. É isso que está acontecendo mais ou menos aqui. Tá? Então eles estão avisando. O fascinante é que tem toda uma estrutura onde esse sistema todo tem que ir para pegar o que é necessário, para chegar lá fora com a parte pronta. Olha a microestrutura do negócio dentro da... Nós estamos falando dentro de uma célula. Isso aqui tem menos de 1/10 de milímetro, o negócio inteiro. Lá dentro tem todas essas megas estruturas aqui, que são esses filamentos, o actin que a gente chama. Lá dentro esses negocinhos todos são literalmente a estrutura dentro da célula. Aqui ficam guardados, aqui é literalmente, o que eu poderia dizer, o local onde fica a farmácia. Lá onde você vai pegar o medicamento. Aí você tem todos os componentes, só que você precisa montar umas estruturas de tubinhos para levar a coisa do lugar que precisa até o lugar que é necessário. Ou seja, do lugar onde ele é produzido até o lugar necessário. Então, esses tubinhos são montados, os sisteminhas todos, quando estão prontos, se o tubinho é muito compridinho, tem um outro mecanismo que vem e corta, aquela partezinha não é necessária, porque o tubinho só precisa ir até aqui, porque agora a gente não vai usar o resto. Olha o sistema de montagem. Isso está ocorrendo dentro do nosso corpo agora. Montam-se esses tubinhos, quando eles estão prontos, perfeitamente funcionais, são utilizados, deixam de ser utilizados, não precisa mais, o que é feito? Desmonta-se. Porque o material vai ser usado depois. Isso fica solto ali dentro. Processo de montagem e desmontagem. Quando você tem um negocinho pronto, olha só as maquininhas que andam sozinhas dentro desses tubinhos para levar aquele negócio que foi preparado. Agora ele pega lá o que precisa, isso aí é um motor de proteína, tá? Dá para sentir? Não tem ninguém ali controlando. Você não está falando, ande, vamos, vai lá. Ele está funcionando lá dentro. Você tem as mitocôndrias trabalhando ali. Agora, tem todo um maquinário aí dentro. Eu só passando por cima, se a gente fosse parar, teria que estudar com calma para conhecer cada pedacinho que está acontecendo. Estou lhe dando uma visão geral de tudo isso. Lá dentro, nessa parte aqui,
é onde todo o mecanismo está concentrado para fazer a coisa funcionar. É algo simplesmente impressionante. Olha o que acontece. Precisamos disso. Saem esses pequenos filetezinhos, tá? Eles vão fazer um círculo, fazer um tipo de uma dobra, juntam a ponta. Vem uma outra maquininha agora que vai copiar a informação que precisa ali. Ele pega só o pedacinho. Ah, é isso que nós precisamos. Está vendo a pontinha saindo ali? Ah, isso aqui, a gente precisa dessa proteína agora. Ele vai lá e... Essa é a proteína que a gente precisa. Proteína, depois que ela está pronta, o pessoal vai juntando os pedacinhos dela, leva para a nossa maquininha lá, para daí ficar pronto o que precisa para ser colocado lá de fora. Olha o mecanismo. Olha o fiozinho. Aqui é a informação genética codificada. Depois que o sisteminha está pronto, olha o que ele me faz. Ele encaixa no lugar certinho para guardar a proteína do buraquinho certo. Meus irmãos, dá para ter uma noção de tudo isso acontecendo dentro de um leucócitozinho? Eu fico assim tão impressionado, porque eu falo assim, a sabedoria de Deus é muito grande. Que Deus é esse que faz essas coisas mirabolantes aqui? Ou seja, eu só estou dando, não estou entrando na terminologia, eu não quero cansá-los com todos os detalhes, tá? Aqui está o nosso Zequinha de novo levando o que precisa. Isso daí é o Minion. Está andando para lá e para cá, leva, deixa lá atrás, pega outro. É espetacular esse negócio. Agora, dentro de todo esse sistema que nós estamos vendo, o que mais chama a atenção é o seguinte, é o teu corpo dizendo para o teu corpo onde está o problema no teu corpo. Já imaginou todo esse mecanismo? Agora, para a gente concluir essa ideia, nós temos literalmente máquinas que nós não conseguimos criar. Nós não fomos capazes de fazer. Sistemas que andam para lá e para cá, que levam coisas daqui para lá e daqui para cá. Sistemas que sabem onde jogar, onde soltar. Agora sim, olha, o remédio está pronto aqui. Aquele lugar que está machucado, ou aquele lugar que tem aquela bactéria, ou seja lá o que for, agora nós temos o equipamento. Está pronto, pode pegar e pode soltar. Não, não pode pegar e não pode soltar ainda não, porque nós não chegamos no lugar certo. A célula agora, o leucócito é preparado para poder chegar no lugar certinho e fazer o que tem que ser feito. Só tem um probleminha. Não sei se você já percebeu, nós estamos com toda uma estrutura, o leucócito é um negócio redondão, meio grandão, rolando devagarzinho na parede das nossas veias. E a gente tem um probleminha, por quê? O problema está do lado de fora. Eu preciso agora que a minha máquina está pronta, com tudo aquilo que é necessário para poder levar e fazer a coisa agora funcionar, ou seja, agora ele vai ter toda a estrutura para fazer com que o remédio chegue no lugar certo. Ótimo, eu só preciso fazer com que ele mude de estrutura agora para... Opa, aqui é o lugar certo, sim. Então tem que me desmontar inteirinho para poder entrar entre as células da veia para poder chegar no lugar certo. Sabe o que significa desmontar uma célula inteira, mudar a estrutura dela? É mais ou menos como se você tivesse a garagem para um carro, assim, um Smart, tá? E você estivesse tentando colocar um ônibus ali dentro. Como é que você faz isso? Tem que mudar toda a estrutura. E é possível fazer isso. Todo aquele mecanismo que você viu foi simplesmente um mecanismo para que a estrutura da célula pudesse mudar, tivesse tudo o que é necessário para entrar no lugar certo, na hora certa, e fazer aquilo que precisa. Pessoas chegam para mim e dizem que tudo isso foi por acaso. Meus irmãos, nós falamos de um tipo de célula apenas. Só um. Para terminar, deixe-me dar algumas coisinhas mais a respeito do corpo humano que talvez você queira saber. Eu sei que de célula agora todo mundo já está perito, né? Vocês vão para casa lá pensando, falando, o que era aquilo mesmo? A única coisa que eu lembro de tudo é colesterol. Eu vi lá naquela coisa. Tem outras coisas além do colesterol. Só para você ter uma noção de toda essa beleza que é o que o Senhor criou. Só mostrei algumas coisinhas. Para e pensa. O maior órgão que o corpo humano possui é a pele. Nossa pele é o maior órgão. Se nós pegássemos um pedacinho de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, seria mais ou menos 1 polegada por 1 polegada. O que nós encontraríamos ali dentro? Só para você ter uma ideia, existem nesse pedacinho, 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, cerca de 600 pares de sensores. Que tipo de sensor é esse? São aqueles que transmitem toda a informação para o teu cérebro a respeito daquele pedacinho de pele. Não somente isso,
São mais de 1.300 células nervosas terminais, pequenos terminais ali. São 1.300 células nervosas com mais de 9.000 pequenos terminais nervosos no mecanismo. São 36 sensores de calor, é por isso que você sabe que aqui está quente, lá não. Teu corpo faz distinção de tudo isso. São 75 sensores de pressão. É para isso mesmo que serve. A pessoa encosta em você, alguém tocou em mim. Sensor de pressão. São mais de 100 células de transpiração. Nesse pedacinho são mais de 3 milhões de células. E se você pegar toda a quantidade de pequenas veias que estão ali, são mais de 3 metros de vasos sanguíneos. Já imaginou? Em 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, tem algo que é mais ou menos como dali de baixo até quase lá em cima de vasos sanguíneos. É só um pedacinho da pele. Fala nisso, você sabe fazer pele? Se você fosse fazer pele, você faria com tudo isso? Meus irmãos, vocês têm noção, se nós tivéssemos que fazer isso usando a eletrônica de hoje, quanto que custaria para fazer tudo isso aqui? 1 polegada quadrada de pele? Vocês não têm noção. Eu também não tenho noção porque ainda a gente não consegue fazer isso. Nós não temos sensores suficientes, tão pequenininhos para fazer isso. Quando nós pensamos em termos do nosso coração, algo que é impressionante. Sabe quanto mais ou menos de veias e artérias você tem no seu corpo? Aproximadamente 100 mil quilômetros. Sabe o que significa 100 mil quilômetros? O perímetro da Terra no Equador dá mais ou menos 40 mil, ou seja, dá para você dar 2 voltas e meia em volta da Terra só do que você tem de fiozinho dentro de você, de caninho, literalmente. É impressionante isso. A quantidade de sangue que uma pessoa adulta tem é mais ou menos 5,5 litros. A duração do ciclo, ou seja, para o sangue percorrer todo o corpo, 3 minutos. Durante um dia, teu sangue vai ter percorrido cerca de 19 mil quilômetros. Teu coração bate em média mais ou menos 100 mil vezes por dia. Se bater um pouquinho mais, você precisa visitar um médico, tá? Então, procure ter certeza que ele está batendo ali. São cerca de 40 milhões de vezes por ano. Já imaginou se Deus falasse assim, não trocou o óleo, né? O coração está lá batendo. Agora, para e pensa, se são 40 milhões de vezes por ano, faz um cálculo, uma pessoa que vive mais ou menos 80 anos, quantas vezes o coração dela teria batido durante esse período? Quando nós paramos e olhamos todas essas coisas, só alguns dados para você poder ir para casa pensando. Os nossos pulmões inalam por dia 2 milhões de litros de ar. Você não sentiu, né, que era tanto? Sabe por quê? Porque a área do teu pulmão, que é formada de pequenas superfícies, se você medir só o pulmão, não, meça todas as pequenas áreas dele, some todas elas, você vai perceber que a área do teu pulmão é aproximadamente do tamanho de uma quadra de tênis. Essa é a área que existe para poder trocar um tipo de gás com outro tipo de gás. Quando você para e pensa a respeito do nosso fígado, rapaz, o fígado é a máquina química mais complexa que nós conhecemos. Ela tem mais de 500 funções. O que você puder imaginar, ele faz. E até o que você não imaginar, ele também faz. É uma máquina altamente complexa. Quando a gente pensa a respeito dos sinais que são mandados, já percebeu? Você coloca o dedo num lugar quente e de repente você puxa assim. Como é que você conseguiu puxar tão rápido? É porque os sinais elétricos no teu corpo viajam a mais ou menos 400 quilômetros por hora. É por isso que você coloca o dedo e já puxa rapidinho. Deu tempo de chegar lá no seu cérebro e voltar, o teu cérebro deu todo o comando falando, puxa, tira. É espetacular o mecanismo. Quando você para e pensa a respeito dos nossos olhos, os nossos olhos são capazes de captar mais de 1 milhão de variações de cores. Nós não temos nenhuma câmera, até o presente momento, que tenha condição de fazer nem metade disso. Eu não estou falando do número de pixels. Eu estou falando do número de variações de uma mesma cor. É algo assustador isso. Quando nós pensamos a respeito do corpo humano, ele possui mais de 600 músculos espalhados por aí. E olha como é bom sorrir. Quando você sorri, você usa 30 deles, já está queimando energia, está vendo? Então pode sorrir bastante, fica bem à vontade, porque isso vai te ajudar. São 30 deles quando você sorrir. Mais algumas coisinhas. Sabia que o nariz é um sistema de ar-condicionado?
Ele esfria o ar quente, quer dizer, ele esfria quando o ar está muito quente, e ele também esquenta quando o ar está muito frio. Além disso, tem um sistema de purificação de ar. Então, quando você for limpar o sistema, faça no lugar apropriado. Não faça isso em público, de preferência. Okay? O corpo humano possui carbono suficiente para fazer 900 lápis. Daí você vai falar assim, realmente a gente não vale nada. Se você pegar só o carbono, realmente a gente não tem muito valor, não. O dedão do nosso pé é um dos elementos mais importantes para a nossa locomoção. Quantas vezes você lembra do dedão do seu pé? Só quando você bate na mesa, né? Aí nós nos lembramos. Ele está lá. Sem o dedão dos pés, você não consegue ficar em pé, você cai. É por isso que você encontra na Bíblia algumas citações que quando um rei era preso, eles cortavam os dedos. É justamente porque sem o polegar, sem os seus dedões lá no pé, você não consegue andar, você não consegue fazer nada, você não consegue pegar coisas. O pessoal era muito inteligente no passado. Eles sabiam como é que funcionava. Com o passar do tempo nós esquecemos, aí a gente tem que voltar para a universidade e continuar. Agora, uma das mais fascinantes descobertas até o presente momento relacionado com o corpo humano, que é onde eu gostaria de terminar, é o seguinte. Uma pessoa, ela sobreviveria até 40 dias sem alimento. Ela consegue viver até 100 dias sem água, 7 dias sem água. Ela consegue ficar até 7 minutos sem ar. Não estou dizendo você tampar o nariz. Colocar num lugar que não tem ar, até 7 minutos você sobrevive. Mas o que eles descobriram, a ciência descobriu, é que essa pessoa, qualquer pessoa, não dura nada sem aquilo que nós chamamos força da vida. Não é impressionante? Nós conhecemos todas essas coisas. O que seria essa força da vida que a ciência chamou? É interessante quando Deus pega Adão, cria aquele ser humano, e ele sopra nas suas narinas fôlego de vida. Essa é uma dádiva de Deus. Então, quando nós olhamos todas essas questões tão interessantes a respeito do corpo humano, aves, formigas, você sai daqui pensando em quê? Nossa, como as formigas são interessantes. Nossa, você viu aquela ave, aquele músculo daquele jeito, esse outro. O corpo humano, que coisa espetacular. Se você não sair daqui pensando na grandeza desse Deus, olha o que Davi disse a respeito de tudo isso. Ele não tinha todo esse conhecimento que nós temos. Davi, ao olhar para todas essas coisas, ele disse algo espetacular. Ele chega para o Senhor Deus e diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu sou obra das tuas mãos, Senhor Deus. Todas essas coisas, elas não são por acaso. O Senhor as planejou assim. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E você pode dizer isso também agora. Você viu um pouquinho delas. Davi continua dizendo o seguinte: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Senhor Deus, o Senhor sabia exatamente como é que eu ia me parecer quando eu nascesse. Não fui eu que escolhi a minha aparência, foi o Senhor que fez isso por mim. Você acha que Deus não escolheu exatamente o que deveria, como você deveria ser? Davi entendeu isso. Quando ele diz assim, os teus olhos... Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, Deus estava cuidando de Davi lá dentro. Deus sabia o que ele ia fazer com aquele negocinho. Davi diz de uma forma tão bonita isso, que ele fala assim, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meus irmãos, se a nossa cosmovisão não muda, ou não mudar, nós vamos sair daqui apenas, sabe com o quê? Imagens. Vimos coisas interessantes. Que bonito. Eu não sabia daquilo. Mas a gente não teria condição de sair daqui com essa atitude que Davi teve. Com a atitude de adoração. Que Deus é esse que me trouxe à existência. Que Deus é esse que planejou cada detalhe do meu corpo. Que Deus é esse que me deu todas essas máquinas fabulosas que atuam o tempo todo no meu corpo. Eu imagino que coisas assim deveriam nos levar realmente a uma atitude de adoração a Ele.
Todas as vezes que eu trato dessas questões, especificamente dessa palestra, dentro de mim é difícil conter, sempre dá uma vontade de você chegar e falar: yes, tá vendo, Deus? É fabuloso isso, Senhor Deus, que coisa espetacular. Mas como é que o Senhor pensou nisso? Mas nem 1 trilhão de anos eu teria pensado uma coisa dessa. Sabe, essa é a vontade. Você olha para o Senhor Deus e fala: Senhor, mas que Deus é esse? De novo, isso é cosmovisão. Deus foi trabalhando isso na minha vida. Porque alguns anos atrás eu estaria simplesmente sentado, olhando, vendo todas essas coisas, falando: nossa, que interessante, preciso anotar isso daí. Vai ser bom, um dia que eu encontrar com um ateu, ele vai ver só, vou falar tudo isso para ele. Não interessa o ateu. Não interessa. O que interessa é quem fez todas essas coisas. Porque todas elas foram feitas para o louvor da glória dele. É por isso que nós as estudamos. É por isso que nós estudamos o livro das obras de Deus. Porque o livro das suas obras falam da pessoa dele. Vamos orar? Nosso Deus, nós ficamos impressionados com a grandeza do teu ser, porque quando nós falamos dessas coisas, essas são apenas coisas que refletem a tua grande sabedoria e teu grande poder. Falam a respeito das capacidades que o Senhor tem. Mas para nós que conhecemos o Senhor, elas também falam de planos e propósitos. Davi olhou, ele viu essas coisas. Talvez ele não as tenha visto e possivelmente ele não as viu com todos os detalhes que nós tivemos o privilégio de ver agora à noite. Mas com aquilo que ele teve condição de ver, ele teve uma percepção de que tudo isso faz parte de um grande plano que o Senhor tem. Nós não somos frutos do acaso, não fomos trazidos à existência por acaso, não fomos colocados na família onde fomos colocados por acaso, não temos os filhos que temos por acaso, nada disso foi por acaso. Inclusive, as enfermidades que temos também não são por acaso. Porque o Senhor conhece o nosso corpo. Foi o Senhor quem o criou. Foi o Senhor que determinou cada pedaço, cada parte, cada sistema. Inclusive o Senhor conhece cada uma das nossas células. O Senhor conhece aquelas que estão funcionando corretamente, aquelas que estão nos causando problemas, como nós costumamos dizer. Mas todas elas são tuas. Todas elas nos foram dadas como uma dádiva do Senhor. Pedimos para que, da mesma maneira que nós ouvimos agora de pouco na outra palestra, falando das fraquezas, das limitações, nós reconhecemos também as nossas fraquezas, nossas limitações, mas nós nos alegramos e nos regozijamos, porque todas elas estão sob o teu controle. Nenhuma delas, fugiu do teu controle, fugiu do teu conhecimento. Por isso nós te bendizemos. Por isso nós te agradecemos, porque a criação reflete um Deus sábio. Mas pela tua palavra temos entendido também que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, eu peço para que isso que vimos aqui à noite não sejam apenas imagens, os quais nós sairemos daqui pensando como seria bom saber tudo isso para falar ou com um fulano, ou com o seu Beltrano, uma outra pessoa, seja lá quem for. Nós saímos aqui impressionados com o Senhor. O Senhor é quem criou todas essas coisas. E o Senhor graciosamente, de uma forma impressionante, tem dado a nós, seres humanos, equipamento, sabedoria, tecnologia para estudar todas elas. Nós te rendemos muitas graças por isso também. Portanto, ó Deus, aceita o nosso louvor, aceita também a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Somente o Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti agora, reconhecendo que só o Senhor realmente é Deus. Queremos servi-lo. Queremos que a nossa vida seja gasta para o louvor da Tua glória. Concede essa graça. Nós oramos assim humildemente no nome de Jesus. Amém.